E o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal sofreu uma queda no Brasil. Em 2021, o patamar reduziu para um nível próximo ao registrado em 2015. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento calcula o desenvolvimento de municípios numa escala entre 0 e 1. Quanto mais próximo do número 1, melhor o desempenho dessas cidades. São considerados fatores como educação, renda e idade da população. Em 2019, esse índice atingiu o nível de 0,785, o maior registrado no país nos últimos anos. Em 2021, esse número caiu para 0,766, valor próximo ao que foi divulgado no ano de 2015. Um dos fatores que influenciou essa queda foi a pandemia da Covid-19. Quem explica para a gente melhor esses dados, para a gente poder entender, é a Nathalie Began, que é integrante do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Nathalie, muito boa tarde para você. Boa tarde, um prazer poder participar desse programa com você. Nathalie, para a gente começar explicando esse estudo, pelo estudo a gente pode dizer que a pandemia deixou consequências muito fortes no mundo inteiro, né? Mas, mais uma vez, esses impactos foram mais severos ainda entre os mais pobres, os países mais desiguais, as regiões que enfrentam mais desafios estruturais, elas foram as mais afetadas, sentiram mais o baque desse período? Exatamente, a pandemia da Covid afetou desproporcionalmente os países, especialmente os mais pobres, e no Brasil não foi diferente, ou seja, o Brasil também diminuiu o seu IDH, como você muito bem ressaltou, mas dentro do Brasil as diferenças regionais também se fizeram sentir. No balanço final, os estados do Nordeste foram que apresentaram uma inversão menos significativa, né? Porque ao mesmo tempo em que alguns tiveram variações com maiores ganhos do que de 2012, quando começou essa medição, até 2019, que foi o ano anterior ao início da pandemia, eles foram também os que registraram uma perda menos significativa durante os 2 anos da pandemia, né? 2020 e 2021. Nesse jogo, Nathalie, de ganhos e perdas, os estados do Nordeste, eles ficaram, de alguma forma, mais bem posicionados? Olha, curiosamente isso aconteceu porque até a pandemia, até 2019, os países do Nordeste vinham, digamos, subindo no ranking proporcionalmente mais rápido do que os estados mais ricos, né? O que, de certa forma, é normal, porque quando você parte de um patamar mais baixo, é mais fácil você ir subindo. Mas isso fez com que, no cômputo geral, uma grande parte dos estados do Nordeste sofreram menos ou foram menos afetados proporcionalmente pela pandemia, né? E isso teve a ver também com as políticas públicas que foram implementadas no período da pandemia. Então, por exemplo, o auxílio emergencial foi muito importante no Nordeste. Ele teve mais impactos proporcionais do que em outras regiões do país, por exemplo. A gente pode dizer que esses programas, o auxílio emergencial, por exemplo, eles ajudaram ainda a atenuar de alguma forma os danos? A situação poderia ter sido pior no que diz respeito à renda, por exemplo, se esses auxílios não tivessem sido implantados? Sim, você tem toda a razão, mas o que é mais terrível, acho eu, é que poderia ter sido muito melhor. Por que digo isso? Porque os recursos na pandemia, o orçamento das políticas públicas importantes para fazer face à pandemia, como foi o caso da saúde, como foi o caso da educação, até o próprio auxílio emergencial, diminuíram, sabe? Os recursos da saúde entre 20 e 21 diminuíram, o recurso da educação entre 20 e 21 diminuíram, o próprio auxílio emergencial diminuiu drasticamente entre 20 e 21, o auxílio para estados e municípios diminuiu barbaramente entre 20 e 21. Então, se por um lado esses recursos ajudaram a amortecer um pouco os efeitos da crise, por outro lado, eles poderiam ter ajudado muito mais
se tivesse tido mais recursos, né? Se pelo menos o Ministério da Saúde tivesse estabilizado seu orçamento, se o Ministério da Educação tivesse estabilizado seu orçamento e se o auxílio tivesse permanecido nos patamares de 2020. Então, é por isso que a gente vivenciou uma fome absurda, né? Em 2021, nós tínhamos 33 milhões passando fome. Esse nível foi alcançado a última vez em 92, 30 anos atrás. O desemprego, ou digamos, a taxa de desocupação estava nos seus patamares mais altos em 2021. A gente, então, teve impactos que o IDH reflete, mostra. O Brasil perdeu posição. Em apenas 2 anos, perdeu todo o acúmulo de desenvolvimento humano que tinha alcançado até 2019. Então, sim, se por um lado o auxílio emergencial foi importante, se ele tivesse sido melhor planejado e se o seu patamar tivesse sido mantido e se os recursos para a educação tivessem aumentado para poder apoiar, né, as escolas e a fazerem face a esse home office ou a esse trabalho em casa que foi implementado, a gente não teria tido 2 milhões de crianças fora da escola em 2021, né? São dados do Unicef. Então, acho que poderia ter sido muito, muito melhor mesmo. Nathalie, a gente sabe que o período da pandemia foi um período atípico, mas vendo todos os avanços que a gente tinha conquistado em termos de combate à fome, de avanço em educação, em tudo, o que a gente tinha progredido até a pandemia e o baque que esse momento foi para a gente, isso pode indicar de alguma forma que talvez os pilares em que a gente se baseou para esse crescimento, eles tenham sido um pouco frágeis, que a gente precisa pensar numa reconstrução a partir daqui, mas com bases mais sólidas? Você acredita nisso ou você acha que foi um momento realmente com força para desestruturar o que a gente já havia conquistado até então? Olha, eu acho que foi a combinação de 2 fatores, um externo e um interno. O externo foi a violência da pandemia, né? Que ela afetou todo mundo, nos pegou de surpresa e foi extremamente violenta. Mas o que aconteceu é que no Brasil o Estado não foi à altura. O Estado não só não planejou adequadamente as suas ações, como diminuiu recursos na hora que precisava aumentar. Nos países ricos, os impactos da pandemia foram menores, porque você tinha um Estado forte, um Estado presente. Aqui não foi o caso. Então, o auxílio emergencial começou de um jeito, depois diminuiu. Os gastos com saúde foram muito mal planejados. A gente não tinha vacina, foi ter vacina só depois, quando podia ter tido antes. Os gastos com educação, além de diminuir, foram muito mal empregados. Poderia ter tido, né, uma injeção de recursos nas escolas para auxiliá-las a fazer face a essa nova forma de educação. Enfim, acho que foi isso. A conjunção desses 2 fatores, externa, a pandemia, que fomos pegos de surpresa, mas com o Estado, na ocasião, incapaz de dar conta do recado. Isso está começando a mudar, a gente ainda está num patamar aquém de 2019 em termos de IDH, mas, como diz o próprio PNUD, o Brasil está recuperando. Nathalie, sobre a longevidade, a expectativa de vida do brasileiro, esse indicador também mostrou um impacto da pandemia, né? Esse impacto, nesse ponto específico da expectativa de vida, ele pode ter sido pontual por conta de um aumento considerável no número de mortes pela Covid-19? É um impacto que deve começar a ser revertido e já aparecer um pouco melhor nos novos estudos a partir de 2022? Olha, é relativo, porque a gente perdeu 700 mil pessoas pela Covid, mas, além disso, como os gastos com saúde fora Covid diminuíram no período, muitas demandas foi reprimida, né? Muitas cirurgias não foram feitas, muitos atendimentos não foram feitos. Então, isso tem um impacto a mais longo prazo que agora a gente está sentindo também. Então, é claro que o Ministério da Saúde está recuperando o seu orçamento, ainda aquém do necessário, porque a gente no INESC faz uma estimativa, que na realidade é do Conselho Nacional de Saúde, que entre 2016 e 2022, a saúde perdeu 60 bilhões de reais, pelo teto de gastos e pelas políticas de austeridade implementadas pelos governos Temer e Bolsonaro. Agora, isso está começando a recuperar, mas vai ter um impacto ainda
por um bom tempo, fora, claro, a dramática perda de 700 mil vidas, das quais, como a gente bem sabe, muitas delas poderiam ter sido evitadas, se as medidas adequadas tivessem sido tomadas a tempo. A gente teve um retrocesso aí de aproximadamente 6 anos, né, nos números, no índice aí, de acordo com esse último levantamento. A gente consegue ter uma ideia, uma projeção de quanto tempo a gente possa levar para conseguir sanar esse prejuízo aí, conseguir voltar a avançar nesse sentido, Nathalie? Olha, os dados do PNUD e os dados do INESC que mostram os investimentos, né, o orçamento dos ministérios, está aumentando. Então, o PNUD está afirmando e mostrando com dados que o Brasil está recuperando, e nós também mostramos com dados que os orçamentos para as políticas de saúde, educação, Bolsa Família, que são políticas públicas importantes para o IDH e o IDHM, estão recuperando. Então, tudo indica que a gente continua nessa fase de ascensão e que provavelmente ano que vem ou daqui a 2 anos o nosso IDH vai recuperar os patamares anteriores. Agora, isso requer, e é isso que é interessante nesse índice, uma forte atuação do Estado. Só que, infelizmente, agora, com as políticas fiscais restritivas, as medidas de austeridade, as famosas regras fiscais que o Congresso aprovou, limita os gastos sociais. Isso, então, vai ser um desafio, né? A gente precisa melhorar os nossos indicadores. Para melhorar os indicadores, precisa de recursos públicos, mas esses recursos públicos estão limitados por um teto, que é a chamada regra fiscal ou a política de austeridade. Tá certo, Nathalie. Muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você.